Seja bem-vindo ao canal Audiobook. O livro da semana é Mude de horário, mude sua vida. Não deixe de se inscrever no canal para ouvir mais livros. Link do livro físico fixado nos comentários. Mude seus horários, mude sua vida. A todos nós temos um ritmo circadiano, ele dita todos os processos biológicos que alimentam nossos padrões de hábitos. Mas poucos de nós sabem o quão profundamente esses padrões afetam nossa saúde geral. Por isso, combinando a sabedoria ayurvédica antiga com a ciência atual, o livro Mude Seus Horários. Mude Sua Vida é o manual que você precisa para perder peso, dormir e se exercitar melhor, reduzir o estresse e otimizar a sua rotina. O plano holístico de churrasco Tiro Sagar oferece as ferramentas de que você precisa para transformar a sua vida para sempre. E o nosso ritmo circadiano, se você observa seus hábitos mais importante, você se sente satisfeito. Com eles não é novidade que tudo o que fazemos diariamente reflete ativamente na saúde, pular refeições, passar muito tempo sem se exercitar seguido de poucos treinos muito intensos quando for conveniente, trabalhar até tarde da noite para maximizar a produtividade e depois tentar recuperar o sono durante o fim de semana. Todas essas são ações que nós fizemos em algum momento, mas quando isso se torna um costume diário, acaba por interromper os nossos ciclos naturais. O nosso corpo tem um ritmo, o ritmo circadiano, que ocorre em 24 horas, é um ritmo que está diretamente ligado à luz e à escuridão. Isso mesmo, nosso corpo sabe quando é dia e quando a noite funciona. De acordo com isso, juntamente, é claro, com os nossos hábitos. Um crescente corpo de pesquisas sobre cronobiologia revela o povo sensível. O corpo humano é a esses ritmos desde o nível genético. Nossos genes controlam mais do que imaginamos e pequenas mudanças podem fazer a diferença entre lutar contra nossos corpos e controlar sem esforço o peso, o sono, o estresse. A inflamação é muito mais, e a medicina ayurvédica se baseia na capacidade que cada pessoa tem de entrar em sintonia com o próprio corpo para alinhar o seu relógio biológico ao ritmo circadiano natural. Mas se você não sabe como seu corpo se sente no decorrer do dia, é difícil descobrir o que é quando comer e quando parar de comer se estiver desconectado de seu organismo. Será difícil saber quando precisa de repouso ou de exercício. Se conseguir equilibrar os seus pensamentos e escutar o seu corpo, você estará no quadro mental certo para mudar de vida. As ações e observar o corpo e sintonizar-se com o estado em que ele se encontra, fazem parte de todas as tradições de cura, meditação e atenção plena. E muita gente vive num estado quase constante de alarme por causa dos níveis de glicemia e pressão arterial e inflamação elevados. O corpo fica tenso, os maxilares doem e as costas e a nuca sofrem com a tensão constante. Se você se encaixa nesses sintomas, o que você precisa é exercitar a sua atenção plena. O treinamento em atenção plena é um modo de reiniciar a reação de luta ou fuga, é o que permite ao corpo vivenciar o seu estado natural de consciência em repouso. Você pode alcançar a atenção plena através de exercícios de respiração e meditação. Quando você se concentra na respiração e ouve seu corpo, você cria uma pausa na reação de estresse. A atenção plena é a chave de ouro da mudança, porque vai conectar os sinais que seu corpo lhe dá sobre o que precisa. Cada experiência sua cria um divisor entre o corpo e a mente. A meditação se move esse divisor e o leva de volta ao sentido pleno, a união entre o corpo e a mente. Outra atitude que pode ajudar você a se conhecer melhor é escrever os seus pensamentos. Essa dica é para quem prefere materializar uma ação ao invés de deixá-la somente no plano das ideias. Escrever os seus pensamentos não serve apenas para registrá-los, mas também para se desprender deles. Você pode escrever em uma hora específica ou levar o diário com você e fazer algumas anotações de cada vez, como um modo de se analisar. Fazer um diário é uma ótima maneira de começar a responder a perguntas importantes sobre o que você quer da vida. O hábito de manter um diário pode ajudar nós a libertar de pensamentos angustiantes e a reajustar as suas metas e o impacto de uma boa rotina de sono na sua saúde.
Meu ponto de vista ayurvédico, o sono é tão importante para a boa saúde quanto a comida que ingerimos e o ar que respiramos. Porque o corpo não pode se desenvolver privado de repouso além de oferecer que descanso e rejuvenescimento enquanto dormimos. Nossos estressores são liberados para que o corpo se repare. Aguarde nosso retorno. A qualidade do seu dia depende da qualidade do sono desfrutado na noite anterior. Isso significa que você precisa saber como se preparar para dormir bem, e essa preparação depende do seu tipo de sono. A maioria de nós se vê como uma pessoa noturna ou matutina, mas a situação é um pouco mais além. Você pode ser uma pessoa de sono leve com dificuldade para adormecer ou ter sono pesado e dificuldade para acordar. Algumas pessoas adormecem facilmente e despertam de madrugada por estresse ou ansiedade. Embora ter uma rotina de sono correta faça muito bem a todos, o sono de qualidade traz benefícios específicos para cada tipo de pessoa. Sono leve. As pessoas com sono leve são as que mais recorrem a medicamentos para dormir porque não conseguem relaxar em geral. Quem tem sono leve não descansa o suficiente durante o dia e se sente facilmente cansada. Para ajudar a pessoa de sono leve, deve minimizar os estímulos antes de ir dormir, deixar o ambiente escuro e silencioso e praticar meditação. Sono variável. Pessoas que têm sono variável geralmente não querem dormir antes da meia-noite. Também costumam fazer a última refeição muito tarde, porque sempre precisam de comida. Pessoas de sono variável devem colocar um horário limite para se dedicar ao trabalho, buscar praticar exercícios pela manhã e não se preocupar em acordar cedo. Sono pesado. As pessoas com sono pesado tendem a adormecer com relativa facilidade e pensas a dormir até tarde. Pessoas de sono pesado precisam de atividades físicas para afastar a apatia matinal e deve evitar a congestão que pode causar roncos. Através de uma alimentação saudável, depois de estabelecer a sua nova rotina de sono, você notará um aumento do nível de energia e concentração. Seu humor vai melhorar e você pode até mesmo emagrecer. A alimentação certa é o principal relógio circadiano. Se localiza no cérebro, mas muitos órgãos e tecidos têm um ritmo circadiano próprio. Comer é um meio primário de um relógio. Os periféricos do intestino e do fígado entenderem que horas são, eles precisam se ajustar pela hora em que você come para decidir quando liberar enzimas digestivas, dividir e reparar as células, absorver nutrientes e remover resíduos. Mas esses relógios periféricos também falam constantemente com o relógio principal do cérebro para lhe dar informações sobre a atividade do corpo, enquanto o cérebro utiliza o ciclo claridade e escuridão e o seu padrão de sono para ajustar algumas funções do intestino. Usa a hora de comer para estabelecer o próprio ciclo de 24 horas. Quando os dois ficam desalinhados, surgem os sintomas clássicos do jet lag, mesmo que você nunca tenha entrado no avião. Além de irritação e inflamação, o destino, você sente fadiga persistente e confusão mental. Assim, se você mantém uma alimentação improvisada, jejuando sem controle ou comendo pouco na primeira parte do dia e exagerando na comida, depois à noite pode provocar muita perturbação no organismo, como refluxo ácido, úlceras, síndrome do intestino irritável, resistência à insulina e ganho de peso. Mudar a alimentação significa mudar o padrão de refeições para pôr o corpo em sincronia com o ritmo circadiano. Tente manter controle sobre suas refeições, anotando as ordens que você come, como você compõe seus pratos. Se você beliscar entre as refeições e quantas horas fica sem comer. Principalmente se você busca equilibrar o seu peso. Os segredos não estão necessariamente em comer menos, e sim com menos frequência. As pessoas precisam de 10 a 12 horas de jejum à noite e é bom ter pelo menos 3 horas sem comer entre as refeições. Esse tipo de jejum suave é bom para o organismo. O horário das refeições é verdadeiramente o elo que falta para o emagrecimento. É a ótima saúde com um café da manhã saudável e o almoço substancial. Você fortalece o ritmo circadiano do cérebro e protege o trato intestinal e seu microbioma, e consegue normalizar o peso em regimes alimentares e intensamente restritivos.
Mas também é importante comer os alimentos certos para o seu corpo. Em parte você tem que comer os alimentos certos para qualquer corpo humano, ou seja, alimentos saudáveis e nutritivos. Mas é mais fácil resistir a fast food, lanchinhos e guloseimas com uma boa rotina de horários para as refeições. Sua segunda tarefa é encontrar a alimentação certa para você. Nem toda a dieta funciona bem em todos os tipos de corpo. E o exercício certo na hora certa, e assim como se alimentar bem e dormir bem. O exercício também é uma das necessidades básicas do corpo, é um dos pilares da boa saúde porque une o cérebro e o coração. É ele que mantém o metabolismo em pleno funcionamento, e a verdade é que a vida moderna é bem parecida com a de um rei. Excesso de alimentos substanciais e muito tempo parado sentado dentro do castelo. Mas quando falamos em exercícios sempre aparece a dúvida de quanto e como fazer certo, e na tentativa de querer acertar tudo de uma vez você deve imaginar que uma sessão diária mais curta de exercício com bastante intensidade pode ser melhor para a sua saúde. A verdade é que você provavelmente não precisa de tanta intensidade quanto pensa. Se você puder fazer meia hora de exercícios diários, isso deve ser suficiente, desde que você complemente esse tempo com mais movimento ao longo do dia. O problema com a maioria das rotinas é que elas tendem a ser uma proposta de tudo ou nada. Você decide ficar em forma, entra numa academia e malha com as 5 até que aos poucos surgem conflitos de horário e você pula algumas sessões, em algum momento deixa totalmente de ir. Semanas ou meses depois você repete o processo para não cair nesse círculo vicioso que te deixa sempre no mesmo ponto. Quando começar um novo programa de exercícios, faça o que puder toda manhã. Aos poucos você pode aumentar a intensidade e escolher ainda mais benefícios do trabalho extenuante. Acrescente alguns exercícios isométricos aos alongamentos, correr um pouquinho. Ainda poderá frequentar suas aulas favoritas no fim de semana, mas não pensará mais nisso como compensação pelo tempo perdido. O segredo é a consistência. Some a isso um pouco de exercício ao longo do dia. Serviços domésticos, por exemplo, contam como movimento. O exercício pela manhã também vai ajudar lá a dormir à noite. O exercício é algo que você tem que decidir fazer todo dia para manter a vitalidade do corpo. Já tenha entendido a necessidade de exercício própria de seu tipo corporal. Cultiva esse hábito que vai melhorar a sua nutrição e a qualidade de seu sono. A melhor dica é: encontre algo que alimente seu nível de energia, mas que também seja divertido. Assim você não sente que é somente uma obrigação, mas realmente um prazer para o seu corpo. E as estações do ano e as estações da vida. E de acordo com o Ayurveda, o corpo se desenvolve em 3 fases que imitam as estações dominantes do ano. Cada estação da vida traz um foco próprio. Física e emocionalmente precisamos entender cada uma das fases para preparar o corpo para elas. A fase Kapha é um período de crescimento que dura do nascimento até por volta dos 20 anos. A fase Pitta se caracteriza pela estabilidade e dura do início da idade adulta até os 45 ou 50 anos. A fase Vaka pode começar aos 40, mas é comum que surja aos poucos depois dos 50. Cada um desses estágios traz desafios físicos e emocionais, mas também boas oportunidades para desfrutar de uma ótima saúde. Somos sempre estimulados a ver a idade como uma característica que define a identidade. O aniversário que se aproxima, por exemplo, ou é algo a comemorar ou algo a temer. Mas em vez de se concentrar a idade biológica, você deve pensar em termos de sua estação na vida, pelo que pode fazer para colaborar com o amadurecimento natural do corpo. Lembre-se de que o seu bem-estar não é determinado apenas pela idade. Há muito que você pode fazer para atrasar e até repetir os aspectos negativos do envelhecimento. Independentemente de sua idade, você precisa reservar um tempo para ouvir o seu corpo e avaliar a sua saúde. Se fizer isso, acumular a sabedoria sobre as necessidades de seu organismo, suas metas e seu propósito de vida com o passar dos aniversários, e essa sabedoria será sua para sempre. E construindo o dia perfeito imagine um dia estruturado com perfeição. Um dia em que você sabe que vai cuidar do corpo assim que abrir os olhos, vai se exercitar sem precisar de motivação extra e sem exagerar.
Vai comer bem sem esforço sabendo que se sentirá leve e energizado o dia todo sem passar fome, sabe quando vai meditar para se reequilibrar e lidar com qualquer tipo de estresse. Para que serve o que será capaz de enfrentar desafios no trabalho? E no fim do dia se sentir agradavelmente cansado de modo que quando desligar o abajur da mesa de cabeceira estará pronto para relaxar até o sono chegar. Tudo isso é possível desde que você alinhe os sistemas do organismo ao seu ritmo circadiano natural. Esta é a verdadeira meta: capacidade de comer, dormir e se exercitar na hora certa diariamente para que os hábitos não exijam um esforço extra. Construir seu bem-estar e cuidar de si mesmo. Se o modo de vida intuitivo e fácil para muitas pessoas manter uma rotina saudável. Na verdade, cria tempo extra para passar com a família, praticar as suas atividades favoritas e encontrar novos relacionamentos. Se você ainda está começando a transformar os seus hábitos, não se preocupe, faça isso em etapas. Você vai construir esses costumes pouco a pouco, sabendo que os primeiros passos podem exigir algum esforço, mas que logo você se sentirá mais leve e mais vivo. O bem-estar intuitivo e fácil estará ao alcance de qualquer pessoa. Ao estabelecer e seguir uma rotina saudável, você se sintonizará sem esforço com o seu corpo e as suas necessidades. Com isso, você vai obter outra consciência do tempo. Não como um marcador de quanto realizou ou de quanto ainda tem a fazer, mas como uma fonte de oportunidades. E amanhã não tem que se resumir à experiência de se arrastar da cama e correr para o escritório. Em vez disso, pode ser um período que lhe dá a energia do combustível e a contemplação necessários. O meio-dia é o momento de parar o que estiver fazendo e nutrir o corpo com uma refeição farta. Um pouco de movimento e luz. Mais importante, à noite será um período para se reconectar consigo mesmo enquanto se prepara para repousar. Tenha um horário fixo para dormir. Identificar pelo menos uma hora antes de dormir dedicada ao relaxamento sem telas. Você se sentirá muito melhor quando começar a dormir entre 7 e 8 horas todas as noites em horário consistente. Tente praticar o jejum. Dê ao seu corpo pelo menos 10 horas. Continuar sem comida, portanto, se você tomar o café da manhã às 7 horas, tente terminar o jantar às 9. Isso ajuda seu sistema digestivo a descansar e o seu corpo a se reparar. Gastar um pouco de gordura extra. Pare de comer o tempo todo. Nossos corpos gostam de uma pausa nos lanches constantes. Restringe a sua alimentação a 3 refeições por dia. Às vezes com o lanche extra se absolutamente necessário. E faça do almoço a sua maior refeição sem beliscar constantemente. Você poderá comer um pouco mais por refeição e se comer mais um almoço sem tirar menos necessidade de um grande jantar. Nosso processo digestivo é mais eficiente na hora do almoço, o que nos permite comer um pouco mais sem efeitos negativos. A digestão fica mais lenta no final da tarde e continua baixa quando estamos nos preparando para dormir. É por isso que lanches noturnos são proibidos. Os exercícios e pela manhã. Nosso horário ideal de treinar pela manhã, então programe-se os exercícios para antes do meio-dia. Se você gosta de caminhar, por exemplo, pode ouvir suas músicas ou podcasts favoritos enquanto dá uma volta pela cidade. Olá, neste livro você aprendeu que o Ayurveda ensina há milênios que existe uma conexão entre mente e corpo baseada na unidade de todos os processos naturais. É por isso que perceber todos os nossos hábitos diários faz uma grande diferença. Todos podemos começar um passo a cada vez, seja passando a comer melhor, uma refeição de cada vez, praticando exercícios todos os dias ou escolhendo novas maneiras de empregar o nosso tempo no trabalho. Pequenas atitudes podem expandir a nossa vida de um jeito que jamais imaginaríamos. Decidir transformar seus hábitos dia após dia pode se converter numa enorme mudança de perspectiva. É óbvio que algumas alterações são mais fáceis do que outras, mas mudar a vida é um processo e é bom começar o mais cedo possível. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.